da linhagem. Ok. Ok. Olha. Bom, somos da linhagem Nyingma. A linhagem Nyingma é uma das 4 linhagens do budismo tibetano, é a mais antiga. Ela chegou no Tibete no século VIII, através de Shantarakshita e Padmasambhava. Bom, uma colinha aqui. Tá. Nosso centro segue os ensinamentos de um professor, que é o Tartano Tokyu. Tartano Tokyu Rinpoche, como a gente chama, está nessa fotinha aqui com a vela acesa. Né? É o nosso lama, ele é um lama altamente treinado, é um lama tibetano. Ele nasceu em 1935, foi para os Estados Unidos em 69, e lá ele fundou o TNMC, que é o Tibetan Nyingma Meditation Center. É uma grande estrutura com várias organizações. Uma das organizações é o Nyingma Centers, e esse centro faz parte do Nyingma Center. Temos centros aqui no Rio de Janeiro, temos em São Paulo, Porto Alegre, na Alemanha, na Holanda, na Índia e em Berkeley, na Califórnia. Vocês estão vendo a palestra sobre incenso. Há um tempo atrás, nós começamos um projeto de fabricação de incenso. E aí, hoje surgiu a oportunidade de falar um pouquinho sobre incensos. Na pincelada, sobre tipos, variedades, aspectos especiais de um e de outros. Né? Então, vamos lá. Bom, basicamente, o que é incenso? Né? Incenso é tudo que você acende para obter um aroma. Basicamente isso. E tem incensos que são combustíveis, você acende, ele continua queimando, e tem incensos que não são combustíveis. Por exemplo, Palo Santo, a madeira, é um incenso não combustível. Você acende, ele apaga, você tem que acender toda hora. Então, tem incensos que precisam de uma fonte de calor, como carvão, ou então um constante acendimento. Tá? Uma breve história do incenso. Tem várias histórias. Tá? Eu estou falando aqui a única história que... Vou falar uma das histórias, não é a única que existe. Mas o incenso é muito antigo. Ele data de mais de 3.000 anos. No Egito já se usava. Eles descobriram nas mumificações, nas múmias, nos tecidos, bálsamos aromáticos. E os egípcios também usavam para se comunicar com as divindades nos seus templos. Né? Então, já lá de trás, já tinha esse hábito de acender incenso. Agora, qual era o incenso daquela época? Né? Acredita-se que o incenso daquela época era o frankincense ou o olíbano. Aqui é a pequena curiosidade, né? Como é que surgiu o olíbano? O olíbano é uma árvore do Oriente Médio, e tem uma história que uma rainha, ela foi atacada, perdeu sua terra natal, e ela fugindo dessa terra, né? Estava chorando porque perdeu seus filhos, perdeu sua terra, e pediu a Deus algo para acalentar o coração dela. E aí, das lágrimas dela, começaram a brotar árvores que tinham gotas aromáticas dentro dela, que é a história do olíbano. O olíbano é uma árvore que, no seu tronco, sai uma resina aromática. Aqui, uma pequena amostra. Aqui tem o olíbano, do lado esquerdo, que é a resina, já tratada. No meio é a árvore, vocês veem que o ambiente é bem árido, né? No Iêmen, no Oman, tem muitas árvores. Né? E a outra foto é o tronco. Essa parte branca é a resina que brota do tronco. É incrível, é super aromático. Você quer botar lá? Vou botar. Isso. O olíbano, ele é de uma... na verdade, essas árvores, né, tanto o olíbano como a mirra, eles vêm da família de uma árvore chamada Burseraceae. Né? E, no caso, a mirra, o gênero é comífora, e no caso
Do Líbano é Boswellia. Não sei como é que se fala direito, é Boswellia ou Boswellia. Tem uma história interessante, para quem não conhece, a história de Jesus, os 3 reis magos foram levar para Jesus ouro, mirra e incenso. A mirra e o incenso era o frankincense. Então, já naquela época, já se usava essa resina para produzir aromas, né? Então, e ela até hoje é muito utilizada, usada em igrejas, né? Mas, como eu falei, de coisas que não são, assim, produtos que não são combustíveis, essa resina tem que ser queimada com uma fonte de calor. Normalmente usa-se um carvão, um pote, né, e você coloca ele lá dentro. Bom, fala um pouquinho sobre os tipos de incenso, né? Tem vários tipos de incenso. A gente costuma conhecer muito o incenso de varetinha, com um bambuzinho no meio, mas tem muitos outros tipos. Eles podem ser, como eu falei, combustíveis ou não, sintéticos ou naturais, né? Então, eu vou dar uma passada sobre os tipos de incenso que eu pesquisei. Primeiro são os incensos soltos, né? Você pode, por exemplo, pegar uma lavanda, pegar uma sálvia desidratada, você pode juntar, fazer um bouquet garni, né? O pessoal fala na culinária, mas também pode fazer um bouquet garni e botar para queimar. Ou madeiras, que você julgar que são aromáticas e queimar. O Palo Santo é muito usado, né? Então, tem uma foto aqui acima do Palo Santo, e embaixo tem um exemplo das ervinhas. Mas, nesse caso, os incensos todos precisam de uma fonte de calor. Você acende constantemente ou você coloca um carvãozinho, como eu falei. Um outro tipo não muito usual são os incensos prensados. No Japão tem esses incensos, eles também precisam de uma fonte de calor, onde eles usam ervas, substâncias aromáticas, prensam em formatos que eles julgam bonitinhos, nesse caso aqui são umas florzinhas, eles pegam uma pecinha dessa, colocam sobre o carvão e queimam. São chamados de incensos prensados. Esse é um incenso espiral, que não serve só para matar mosquito, né? Tem incensos, sério, na Índia tem esses incensos de sândalo, de outras coisas aromáticas. Aqui a gente conhece aquele verdinho, né? Mas esse aqui, no caso, não é, ele é aromático. Esse incenso já é combustível, ele tem produtos na sua composição que quando você acende, ele vai queimando. Tem os incensos em cone, né? Que atualmente está uma moda, que é o incenso em cascata, que nada mais é que o incenso em cone com um furinho no meio. Então, a fumaça, na vez de sair para cima, ela sai para baixo a dar esse efeito, né? Ele também é chamado backflow. Então, é bonita o aspecto, mas eu confesso que até hoje eu não consegui encontrar um incenso desse de cone que valesse muito a pena. Mas se vocês gostarem do efeito para relaxamento, pode comprar, é bonito. A Índia também usa muito esses incensos em cone. Esse também é outro incenso não muito usual, que é em cordão ou pavio. O que é o incenso? Como é que ele é feito, né? Ele é feito de papel de arroz. Então, eles pegam o papel de arroz, eles embebem em substâncias, eles misturam com ervas, botam óleos essenciais, e como o papel ele é combustível, né, eles prensam isso tudo, enrolam em formato de carvão e fazem assim. No Tibete e no Nepal se usa bastante esse incenso, você vê lá. A gente vendia aqui no armazém um tempo atrás, mas hoje a gente não tem. Mas também é bem interessante. Gente, olha, eu vou pedir só uma desculpa, porque está cortado um pouquinho o texto, porque a fonte que eu usei não tem nesse computador e ele não entendeu isso. E eu botei agora, ele está cortando aqui, mas é basicamente isso, que ele é feito de uma forma prensado e enrolado, trançado, para ser queimado. O incenso em vareta é o mais comum, né? O pessoal fala de massala, incenso de massala, vocês devem ter ouvido falar desse nome. Massala é uma mistura, e na Índia se conhece por esse nome. Você pode falar esse nome masala para temperos, né? O curry é uma masala. Né? Você mistura vários temperos e produz um curry. Cada um tem o seu curry, vamos dizer assim. E no caso dos incensos, é uma varetinha de bambu. O bambu não é combustível, né? O que queima, o que ajuda a queimar o bambu é essa massa que vai em volta, essa massala.
Porque no Brasil está muito difundido esse tipo de incenso, né? Vocês encontram em vários lugares, né? Mas o que a gente gosta mesmo é o próximo incenso, que são os incensos em bastão, que são incensos, só incenso, todo ele é incenso. Vocês podem perguntar como é que eles aglomeram isso? Com goma alimentícia. Você usa uma goma da confecção, e quando ele seca, ele é usado água para misturar, quando a goma é ativada nessa mistura, e quando seca, fica rígido. Né? Então, essa foto de cima é o bastão estilo tibetano, é mais grossinho, mais rústico, e embaixo é o estilo japonês, mais fininho, mais delicado. Até que esse exemplo que eu usei, esse incenso pequeno, é o Morningstar, que é o incenso que a gente tem aqui na loja, é um incenso japonês bem aromático, né? E bem delicado. Mas a gente vai se deter um pouquinho mais sobre os incensos tibetanos, né? Aqui é um centro Nyingma, né? Origem tibetana. A gente vai falar um pouco dos incensos tibetanos. Quem dera que a fumaça sempre saísse assim. Mas, o incenso tibetano ele é bem antigo, né? Acredita-se que ele tem mais de 1.300 anos, veio da Índia, óbvio, né? O budismo veio da Índia para o Tibete, e os incensos provavelmente vieram juntos. É melhor. Aqui é uma foto de um monastério tibetano, né? E o incenso ele é central na cultura tibetana. Muitas famílias usam incenso para acalmar, para meditar, para purificar. Os templos também usam incensos, né? E na medicina também se usa a aromaterapia com incenso, muito usada no Tibete. Uma característica interessante é que no Tibete os incensos dos seus monastérios, cada monastério tem um incenso. Não todos, mas quando tem um incenso do monastério, é daquele monastério. Porque, ao contrário dos incensos que a gente vê muito aqui, por exemplo, incenso de lavanda, incenso de sálvia, no Tibete é muito o resultado de uma mistura de ervas, não só ervas, madeiras, óleos e até, vamos chamar assim, de componentes mágicos mesmo. Sabe? A gente é ocidental, então às vezes é difícil a gente acreditar que o incenso possa ter esses aspectos mais esotéricos, mas ele tem. Né? Ele acalma as forças elementais, ele produz atmosferas relaxantes. Né? A gente conversou agora sobre a lavanda, né? Que ela é super relaxante. Então, não só isso, ele invoca e cria uma atmosfera. E também acredita-se, né? Eu acredito muito, que o incenso também ele leva o ensinamento de uma tradição, de um professor, de uma linhagem. Isso é muito importante. A fumaça de um incenso, é dito que o mestre, quando ele acende o incenso dele, e os alunos que foram alunos dele em vidas passadas reconhecem o mestre pelo aroma do incenso, atendem o chamado. Então, isso é muito importante, né, na cultura tibetana. O incenso não é só o aspecto de aromatizar o ambiente. A gente vai olhar aqui um pouquinho mais para frente, mas ele também tem outros aspectos muito importantes. Tem uma conexão muito forte com a espiritualidade, uma conexão muito forte com as tradições que a gente costuma seguir. Não quer dizer que você não possa acender um incenso para aromatizar seu ambiente, mas ele vai muito além, muito além. Os incensos tibetanos eles têm um aroma terroso. A palavra que eu até fui conferir, porque é uma palavra não muito usual, mas na perfumaria existe essa terminologia, aroma terroso. Eu não consigo nem definir, mas você sente que ele dá um aterramento mesmo, ele tem um cheiro meio de terra, né? Terroso. Né? E em algumas culturas, alguns monastérios, os incensos têm mais de 30 ingredientes. E aí, desse resultado, sai um aroma. O incenso do nosso professor, Tartan Kipu, ele é um mestre fabricante de incenso. Né? Não sei com quem ele aprendeu, mas com certeza com alguns dos professores deles. Aqui, por exemplo, nós temos 5 dos principais professores deles. Né?
E na nossa tradição, fazendo um parênteses, é muito importante você ver quem são os professores do professor e quem são os professores dos professores do professor. Porque, no nosso caso, o nosso professor tem uma linhagem ininterrupta até o século VIII, até para Massambaba. Então, quando a gente escolhe seguir uma tradição, seguir um ensinamento, a gente, na verdade, está dedicando o que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo. Então, a gente tem que dedicar o nosso tempo para algo que realmente vale a pena. O caminho budista não é um caminho fácil, é um caminho de muita autoconhecimento, de muita observação, mas ele tem que ter um professor para te orientar, para você saber que em momentos que você para e sente, às vezes, um pouco assim, hesitante, vem a fé e vem a confiança na linhagem, a confiança daqueles que seguiram esse caminho e se iluminaram. Por isso que é muito importante ter um professor que tem uma tradição, tem uma linhagem, como nós. Somos bem afortunados. Bom, então, a gente está falando um pouquinho dos incensos, né? Incenso tibetano é usado muito para fins religiosos, né? Cria uma atmosfera propícia para você meditar, ele estabelece uma conexão, você acende através do elemento fogo, mas dentro dos incensos tem outros elementos. Alguns ingredientes estão ligados ao elemento água, outros ao elemento ar. Então, na verdade, você está, digamos assim, você está unindo os elementos, queimando os elementos, né? E eles estão se comunicando com o espaço. Aquela fumaça toca os nossos sentidos. Os nossos sentidos são uma preciosidade. Os sentidos só existem enquanto a gente está vivo. Essa é a preciosidade humana. Então, os sentidos, num certo aspecto, eles são uma oferenda. O incenso é uma oferenda. Os nossos sentidos, quando sentem o incenso, também são uma oferenda. E agora falar um pouquinho do Dorje Incenso. O Dorje Incenso é um incenso feito por nós. É um incenso feito na tradição tibetana, mais precisamente na tradição Nyingma, né? Esse projeto nasceu em 2018, final de 2018, tive umas reuniões aqui no centro, a gente buscando ideias para o centro, né? Uma das ideias que surgiu foi o incenso, fabricar um incenso no estilo tibetano, que tivesse a marca do nosso centro, né? E, como todo projeto, a gente não sabia onde ia dar, só tinha um sonho, né? Ninguém nunca sabia fazer incenso, nunca soube fazer, como é, né? Principalmente incenso estilo tibetano, que você conseguir um equilíbrio dos ingredientes para que ele possa queimar, produzir um aroma agradável, não é fácil, né? Então, no final de 2018, surgiu essa ideia. Em 2019, essa ideia começou a florescer, a gente começou a pesquisar, compramos livros para poder estudar sobre o incenso, compramos um moedor manual de temperos, né, que machucava muito o ombro, que a gente não sabia como fazer, a gente não sabia até onde moer, as proporções. Eu lembro que o primeiro incenso que foi feito foi batido no liquidificador e ficou uma sopa. Não sabia como fazer isso, né? Porque eu não sabia ter tanta quantidade de água, não sabia nada. Mesmo os livros que a gente teve acesso davam uma ideia de ingredientes, uma ideia de processos, mas o caminho foi muito nosso, de trilhar e tentativa e erro, né? E também, né, no mês de 2019, nós fizemos um grupo aqui do centro, fez um retiro lá em Odian. Né? Odian, para quem não sabe, é um centro de retiro que fica na Califórnia, onde mora o nosso professor, Tartantuku. E aí nós fomos fazer um retiro de um mês. E teve uma oportunidade. Tartantuku, ele não é um mestre que apareça muito, sabe? O trabalho dele ele fica bem assim por trás, sabe? Os projetos dele são inúmeros, inúmeros. Ele, há mais de 20 anos, tem a cerimônia de paz em Bodh Gaya, na Índia, que a cidade floresceu com o projeto dele. Os monges vão lá, recebem livros, recebem doações, né, para que eles possam estudar.
monges exilados, monges que já nasceram na Índia, mas seguem a tradição Nyingma ou outras tradições, Theravadas, Gelugpas. Então, ele é um mestre que trabalha muito na preservação da cultura tibetana. É tanto trabalho que ele não tem tempo para ficar aparecendo. Ele trabalha muito, muito mesmo. Sabe? Então, nós tivemos a oportunidade de encontrá-lo, ter uma audiência. E nessa oportunidade, a gente apresentou o incenso para ele. E era um graveto. Eu não tenho a foto, devia ter tirado uma foto. Era uma coisa horrível. Horrível. Mas tinha Palo Santo. Aí o Palo Santo, ele gostava muito do Palo Santo. Ele sentiu o Palo Santo. Ele é muito compassivo, muito generoso. Ele acendeu o incenso. Comparado com o dele, dava até vergonha. Mas a gente foi sem vergonha mesmo, mostrou. E aí ele olhou. O incenso funcionou, primeiro, porque ele apagava o tempo todo. E funcionou. E ele gostou e nos deu uma bênção, que foi a coisa mais importante. Fica até... Ai, fiquei até emocionado. A bênção de um lama é uma coisa muito importante. Não é importante para o ego. Ele é importante porque ele abre os caminhos. Aí ele começou a falar de incenso e eu não sei o que aconteceu. Ele deu transmissão, uma transmissão num nível além do conceitual, além do racional. Aí nós voltamos e começamos a fazer o incenso um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Né? Já tinha uma cor, já tinha um aspecto mais bonitinho. Continuava apagando, tinha os próximos problemas, mas a gente foi andando. Fomos insistindo. E aí a gente percebeu que não dava mais para fazer aqui, a gente precisava de um espaço. Né? Então, um dos praticantes aqui tinha um galpão, e um galpão que não estava sendo usado. Nesse galpão tinha uma sala, nós preparamos a sala e fizemos uma fábrica de incensos ali. Né? Bom, o que é essa fábrica de incenso? Né? Ela tem essa caixinha aqui. Opa! Não, ainda. Essa caixinha aqui é uma caixa, e em cima tem uma peneira, a peneira fabricada. Né? Aqui atrás, vocês podem ver, um moedor, um triturador chinês, que até hoje está sendo usado. A gente tritura todos os produtos, peneira numa peneira muito fina, e depois aglutina ele nessa máquina que foi feita também. Ela não está montada aqui, mas vocês vão poder ver mais na frente. O incenso tibetano, como é que ele é feito? Você pega vários produtos, né, que você já previamente estudou, né, aglutina eles com água, com a goma, mistura, bota o corante, um corante alimentício, e faz uma massa. Essa massa parece uma massa de modelar, só que ela tem uma densidade maior. E aí você faz uma extrusão, que nem macarrão. Você coloca no cilindro e empurra com uma prensa, um macaco hidráulico. E aí sai um macarrãozinho. Esse macarrão seca e aí você tem um incenso. Mas, como no caminho budista, né, tudo que é de mais e tudo que é de menos acaba não funcionando. Então, a goma, se você botar muita goma, o incenso fica duro que é uma pedra, maravilhoso, mas aí não queima. Se você botar de menos, fica frágil. Se você secar muito rápido, ele entorta. Se você secar devagar demais, ele mofa. Então, assim, você tem que achar o equilíbrio. Né? Então, como o nosso mestre sempre ensinou através do trabalho, o incenso também é mais um ensinamento. Né? Como você desenvolve o vigor de continuidade, como você desenvolve a paciência, como você desenvolve vários aspectos necessários para continuar, para aprender. Então, essa era a nossa fábrica. E aí, em 2020, né, foi um ano muito desafiador para todos nós. Né? Foi um ano, não vou nem falar o nome do que foi. E aí a gente teve 2 projetos em paralelo. O incenso caminhava, já tinha nascido, estava sendo assim, educado, crescendo aos pouquinhos. E a estupa da Vitória, que é essa estupa de bronze que vocês viram ali, ela foi feita justamente na pandemia. Foi durante a pandemia que nós fundimos a estupa e começamos a construir a estupa. Ela foi inaugurada no início de 2021, mas ela foi feita em 2020. Né? Então, nosso mestre deu essa missão para a gente em 2019, nesse retiro que a gente fez, e a gente conduziu, né,
o desafio da estupa e o desafio do incenso em paralelo. Essa é a primeira caixa do Dorje Incense. Era um sonho para nós fazer algo totalmente maravilhoso, reciclado. Esse papel era reciclado. É um rapaz que tem um trabalho maravilhoso com catadores de papel, e ele faz embalagens e materiais de papel reciclado. Só que, infelizmente, o custo não foi bom e também ele era muito frágil. O incenso precisava de uma embalagem mais resistente, mas era linda. O papel embaixo, aquele papel que ia por dentro. Eu tenho umas caixinhas guardadas, porque um dia a gente vai fazer um museu do Dorje Incense. Bom, e aí no final de 2021, né, a pandemia já estava arrefecendo, né, estava já começando a acabar. E aí o nosso professor convidou a gente para fazer um retiro lá, de novo, para fabricar incenso. Na verdade, a gente sabia muito bem o que era. Eram 2 palavras só, retiro e incenso. A gente sabia que alguma coisa ia acontecer com essas 2 palavras. Então, fomos, né? Fomos lá. Ele queria que fosse em 2021, final de 2021, 3 meses de retiro. Só que 3 meses, para alguns ocidentais, é muito tempo. Então, a gente não negociamos 1 mês e meio. E fomos em abril de 2022. Isso, 2022. Aí lá descobrimos o que era para fazer. Né? Era para fazer incenso para ele. Naquela época, até hoje, né, nosso professor usava muito sândalo no incenso dele. O sândalo está em extinção, para quem não sabe. Né? Então, o governo indiano está encampando as áreas de produção de sândalo, ele está controlando a produção e a extração de sândalo para não extinguir. Então, ficou impraticável usar sândalo para fazer incenso. Né? Pelo menos na forma que o nosso mestre usava, que era o pó do sândalo, e um pó de altíssima qualidade, porque o sândalo é uma árvore, que nem o Paulo Santo, ela tem uma resina aromática. Né? E aí você pode ter um pó rico nesse óleo, que é o óleo rico em alfa-santalol e beta-santalol, que são 2 elementos químicos que dão aroma para o incenso. E aí o desafio era mudar o incenso com ervas e plantas e árvores que crescessem lá em Odian. Então, esse foi o desafio. Fomos para lá e fabricamos durante 1 mês e meio um monte. Foram 9.000 varetas de incenso. Não é um incenso que nem o Dorje, é uma vareta desse tamanho, mais grossa. E elas aqui é uma amostra de como elas são embaladas tradicionalmente. Elas são embaladas com uma linha, você faz um pouquinho de varetas, enrola com uma linha, e é uma hora tensa de enrolar, porque pode quebrar o incenso. Né? Depois você enrola com papel de seda, são 2 papéis de seda que você coloca junto e enrola e dá esse aspecto lindo aqui. Depois é colocado numa caixinha. Então, quando nós voltamos do retiro, aí a gente poderia dizer que a gente aprendeu bastante. Né? Porque quem não aprende fazendo 9.000 varetas não vai aprender nunca mais. Aí a gente aprendeu bastante coisa, aprendeu muitos ingredientes diferentes. A gente não mudou a receita original do Dorje, mas a gente viu aspectos que poderiam ser melhorados no processo de fabricação e melhoramos. Né? Aí, aqui é o que eu já falei, né? Teve aspecto, e agora essa foto é a foto da embalagem atual do Dorje. Ele é um triângulo, né? O Toblerone, né? Que é ele, por ser triangular, que é uma geometria sagrada, né? Ele tem um equilíbrio tão grande que ele é bem resistente. Né? Nós tivemos o cuidado de fazer papel craft. Papel craft, para quem não sabe, é um papel que não sofre o processo de branqueamento. Então, é uma economia de água e de produtos químicos que são jogados na natureza. Então, pelo menos isso, né? Fizemos numa cor só, preta. Esse escrito em tibetano foi gentilmente escrito por uma pessoa lá dos Estados Unidos, eu esqueci o nome, o Cláudio, que é o nosso diretor, pediu a ela, o Cláudio fala um pouco tibetano, e está escrito ali incenso fino tibetano. Você pode acreditar que é incenso fino tibetano. E aqui um pouquinho dos ingredientes. Lá fora, quando acabar a cerimônia, para quem sair no meio, quando acabar a palestra, tem lá os ingredientes todos que tem no Dorje, estão ali expostos, numa mesinha dentro da salinha. Mas basicamente é isso. O cedro rosa tem uma conexão com cura e proteção.
Essas conexões também, gente, eu peguei numa enciclopédia chamada Cunningham, Encyclopedia of Magical Herbs. Mas você pode ver em outras fontes, talvez, outras conexões, né? O Paulo Santo, ele é ansiolítico, né, e ajuda na limpeza. O âmbar, amor e purificação. O frankincense ou olíbano, que eu falei lá atrás, proteção e espiritualidade. A mirra, cura e espiritualidade. A mirra tem realmente a ver com cura, porque se os 3 reis magos, quando deram mirra para Jesus, eles anteveram a vida de sofrimento que Jesus teria, e a mirra tinha essa função de diminuir o sofrimento de Jesus na vida dele. Então, acho que tem a ver com cura. Cumaru, que é uma semente da Amazônia, conhecida como a baunilha brasileira. Lá tem o cumaru, a semente, vocês podem ver lá, é bem cheirosa, bem aromática, é usada na culinária, inclusive. Difícil de triturar, muito difícil, porque ela é bem oleaginosa, então, se você fazer um pó de algo que tem muito óleo, é difícil. A sálvia, né? A sálvia que a gente usa é a sálvia officinalis, que é a sálvia brasileira, né? A sálvia branca, sabedoria e longevidade. O cravo da Índia, proteção e amor. E sândalo, que é o único ingrediente que a gente usa como óleo, é um óleo essencial. Os demais ingredientes são todos naturais. Espiritualidade, cura e proteção. E aí, quando a gente voltou do retiro, a gente ganhou um outro presente. Um praticante aqui do centro tem um sítio maravilhoso e ele generosamente ofereceu para a gente um pedacinho do sítio para fabricar o incenso. Assim, como eu falei, o incenso lá atrás, o incenso tem uma conexão com a tradição, uma conexão com os ensinamentos e tem conexão com tudo. Então, onde ele é feito é muito importante também. Você fazer um incenso de mau humor, ele vai sair de um jeito. De bom humor, sai de outro. Se você faz num lugar poluído, sai de um jeito. Faz num lugar desse, sai de outro. E esse lugar é no meio da floresta. Tem o rio do lado. A água que a gente usa é água sem cloro, que é essa água do rio. Então, é um lugar maravilhoso. Foi um presente que a gente recebeu fazer esse incenso lá. Transmissão. Já falei um pouquinho, dei uma colinha. Deixa eu pegar minha cola aqui, porque isso aqui é muito bonito. Eu escrevi com muito carinho. Né? Bom, na tradição nenhuma, a gente segue o mestre, como eu falei. Né? Nosso mestre é o Tartânia Tupu, como a gente falou. É o mestre realizado. Né? E todos os ensinamentos da linhagem estão corporificados em tudo que ele faz. Esse centro está corporificado no nosso mestre, a energia do nosso mestre e a energia de toda a linhagem, até o século VIII. Isso aqui é fruto de uma energia iluminada que vem ininterruptamente. As cerimônias, como a que a gente vai fazer hoje, também. Né? As bandeiras de prece, as aulas que nós damos, tudo é uma corporificação dos ensinamentos. E os incensos também são essa corporificação. Eles são parte da linhagem. Então, quando a gente acende o incenso, o dorje, a gente está acendendo séculos de sabedoria. E se você quer muito, muito, tem que ler. Eu botei que a força da nossa linhagem está presente no incenso. Um campo de infinitas possibilidades é ativado quando a gente acende. E toda essa energia positiva se expande, assim como sua fumaça, que toca nossos sentidos e se funde com o espaço, dissolvendo toda a separação. Os ensinamentos nossos, em última análise, é para dissolver toda a separação. Para que a gente possa enxergar o outro como nós. Talvez a gente possa despertar uma compaixão quando a gente vê que os outros não querem ser felizes. Por mais que eles estejam, de repente, tomando caminhos errados, segundo o nosso julgamento, são pessoas que nasceram como nós, querem ser felizes como nós. Então, a gente tem que desenvolver essa compaixão, ainda mais no mundo de hoje, que é muito polarizado. Sempre tem um lado e o outro. Não tem um lado e o outro porque não existe isso, é tudo junto. E aí, qual é a conexão que a gente tem com a espiritualidade? Aqui é uma foto da gente peneirando o cedro. A gente passa com pincel, essa luva aí, esse capote que a gente usa, o corpo todo é porque é uma poeirada lá na área. É muito romântico, mas tem muito pó. A gente usa máscara, uma máscara para proteção tipo de pintura, né? Uma máscara especial. Né? Então,
O incenso, para ser conectado com a espiritualidade, também tem que ser, desde o início, ter cuidado. Então, os ingredientes são cuidados, né? Na medida do possível, a gente usa ingredientes orgânicos. A salva que a gente usa é orgânica, né? E a gente faz num lugar especial, né? A gente faz cantando mantra. A sala que a gente faz é como essa sala. Ela é cheia de tancas, é cheia de bandeiras, né? Ela cria um ambiente, né, da nossa conexão com a nossa linhagem. Tem a foto do nosso mestre, tem satsas, que são essas, que dá para vocês verem, são essas satsas. Então, está todo preparado para criar um ambiente, né, especial. Né? E aí começa a conexão com a espiritualidade. Né? E o autocuidado começa nisso. Quando a gente resolve dedicar um momento para se conectar conosco, para tudo, desliga o celular, desliga tudo, fica um minutinho sozinho, respirando, entrando em contato. Né? É imprescindível para quem quer desenvolver uma atitude saudável. Sabe? Não vou ficar aqui falando para vocês ficarem horas e horas meditando, mas realmente, para a gente parar nossa mente, desacelerar um pouco, começa o processo de autocuidado, começa aí, começa a desacelerar, começa a respirar, se conectar com algo mais natural, mais interno, porque vocês podem me perceber agora, mas vai chegar uma hora que você vai ver que você só tem a vocês mesmos como refúgio. Então, a gente tem que desenvolver essa força interna, que é essa força que vai levar a gente para atravessar todas as adversidades que ele tem na vida, não tem jeito. Né? O Buda viu, quando ele foi sair do palácio, que existia morte, existia sofrimento, existia doença. Né? E isso foi que tocou o coração dele e fez ele buscar um caminho para trazer esse alívio. Foi assim que ele se iluminou e ensinou. Então, a gente também tem que reservar um tempinho para relaxar, entrar em contato. Né? E essa atitude, né, de se cuidar de si, vai produzir tanto bem-estar que você vai estar de bem, aí você vai conseguir, genuinamente, poder se abrir para o outro. Né? Você não vai se abrir para o outro porque você quer ficar bem na foto, ou você sabe passar aquele aspecto de, pô, gente boa, lá, marca gente boa. Não, não é isso. Você é mais genuíno. Mas para ser genuíno, você tem que olhar para dentro. Você perceber que você tem dificuldades, que você tem aspectos que você não gosta de ver em você, que você vai tentar trabalhar, vai tentar melhorar. Que quando você olhar o outro fazendo a mesma coisa, você vai ser, olha eu aqui, né? Olha eu fazendo, né? Então, pelo menos é assim que eu tenho aprendido. Bom, e finalmente, esse é um vídeo do caminho para o incenso. Ah, não, para. Desculpa, isso merece um som. Na estrada. Ali que a gente faz incenso. Olha a mata. Perto de Xerém. Santo Antônio. Essa é a massa que eu falei. A extrusão, viu que ele é molinho? Seca, temperatura ambiente. Ele é aceso nessa estátua. Olha a fumaça. Bom, isso é a palestra de incenso. Oi, pode falar, pode falar.